Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, a Rádio Profecia. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje é, sem dúvida, um dos mais fortes e exigentes de toda a Sagrada Escritura. Aqui não há espaço para interpretações superficiais. Jesus fala de forma direta, clara e até escandalosa para os seus ouvintes. Os judeus discutem entre si como é que ele pode dar a sua carne a comer. E essa pergunta revela a dificuldade humana diante do mistério. Eles pensam de maneira apenas material, não conseguem ultrapassar a lógica humana para entrar na lógica de Deus. Mas o mais impressionante é que Jesus não suaviza suas palavras, ele não volta atrás. Não diz que era apenas um símbolo, pelo contrário, ele insiste com ainda mais força. Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Então, meus irmãos, fiquem comigo até o final dessa reflexão. Se inscreva no canal, baixe o nosso aplicativo e ative as notificações. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São João, capítulo 6, do 52 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, com o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui está uma verdade central da nossa fé. A Eucaristia não é um símbolo, é presença real. Jesus está falando da sua própria carne e do seu próprio sangue. Se fosse apenas uma metáfora, esse seria o momento perfeito para explicar melhor e evitar o escândalo. Mas ele faz o contrário, reforça o ensinamento. Isso nos mostra que seguir Cristo nem sempre é fácil. Existem mistérios que ultrapassam a nossa compreensão. A fé exige confiança. E Jesus continua: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Veja que ele não diz quem admira, quem respeita ou quem conhece. Ele diz quem come. Comer é algo íntimo, profundo. O alimento se torna parte de nós. Assim também acontece na Eucaristia. Quando recebemos Jesus, ele entra na nossa vida, transforma o nosso interior, fortalece a nossa alma. E mais, ele diz: permanece em mim e eu nele. Isso é comunhão. Não é apenas um encontro passageiro, é uma união contínua. E Jesus afirma: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que recebe viverá por mim. Isso significa que a nossa vida espiritual depende dessa comunhão com Cristo. Sem Ele, nossa fé enfraquece. Sem Ele, a nossa alma se esvazia. Quantas vezes nos sentimos fracos, desanimados, sem forças para continuar?
Muitas vezes é porque estamos distantes da fonte verdadeira, que é a Eucaristia. Jesus faz uma comparação bem importante. Este não é como o pão que os vossos pais comeram e morreram. O povo de Israel comeu maná no deserto, um alimento milagroso, mas temporário. Já o pão que Jesus oferece é eterno. Aqui, meus queridos, está a diferença. O maná sustentava o corpo por um tempo. A Eucaristia sustenta a alma para a eternidade. Diante de um evangelho tão forte, precisamos fazer um exame de consciência. Tenho valorizado a Santa Missa? Tenho consciência de que estou diante do próprio Cristo? Recebo a Eucaristia com fé, respeito e preparação? Busco estar em estado de graça para comungar dignamente? Infelizmente, meus irmãos, muitos se acostumaram. Recebe Jesus como se fosse algo comum. Mas não é comum, é maior dom que temos. Quem comunga verdadeiramente não pode continuar o mesmo. A Eucaristia nos transforma, nos faz mais semelhantes a Cristo, nos ensina a amar como Ele amou, nos dá força para carregar a cruz, nos conduz à vida eterna. Se não estamos mudando, talvez precisamos rever como estamos nos aproximando desse sacramento. Meus queridos irmãos, esse Evangelho é um convite e também um desafio. Jesus se oferece totalmente a nós, mas pede uma resposta de fé. Não basta entender, é preciso crer. Não basta crer, é preciso viver. Aproximemos-nos da Eucaristia com um coração humilde, consciente de que estamos diante de um mistério infinito de amor, que nunca recebamos Jesus de qualquer maneira. Que cada comunhão seja um encontro verdadeiro, profundo, transformador. Porque quem se alimenta deste pão, como diz o próprio Senhor, viverá para sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe e até a próxima reflexão diária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.